Então, boa noite, professora. Hoje eu vou estar realizando a apresentação do estágio 3. Então, meu nome é Alvir Vizaro Júnior, da turma 2853. O nome da tutora é a Sandra Domingues Pereira. Então, a apresentação. Disciplina, a licenciatura de História. A área de concentração, como a terceira vez, o terceiro estágio meu, realizando aí na Dinâmicas do Ensino de História. Então, o tema é a evolução da educação brasileira. Então, a justificativa. Justificando aí a escolha, que eu tive para estar abordando esse tema aí, para trazer o que aconteceu do passado até hoje, a evolução da educação, tanto na área de tecnologia, como as mudanças aí que teve, durante esse período. Os objetivos: trazer conhecimentos do meio histórico da educação, levantar dados para comparar o passado com o presente na educação e mostrar aos alunos que os dias de hoje é muito mais fácil para ter acesso às informações com a tecnologia, que tem hoje, Então, o último objetivo ali é buscar o envolvimento com a disciplina de História. Fundamentação teórica. A gente sabe que os primeiros educadores, há rumores aí que são os padres, Aí na época de 1549, eles tinham a missão de catequizar os povos nativos, propagar a fé cristã, em um território português. Nessa época, a educação era restrita ao sexo masculino, perdão. Então, só o sexo masculino tinha acesso à educação. Por quase 2 séculos, os padres jesuítas ensinavam aos locais ensinavam, o povo a cantar, ler e escrever, sendo a tecnologia que existia na época. Metodologia. Então, o estágio foi efetuado através de visitas presenciais, Então, eu estava indo na escola, ia lá, coletava as informações, era uma espécie de uma entrevista, com o diretor, para ficar por dentro aí do funcionamento escolar, e eu tinha uma conversa, com o professor, de licenciatura, e daí eu levantei os bancos de dados, e estava conversando ali com o professor para estar realizando 20 horas de observação e mais 5 horas atuando como regência, na disciplina de História que eu iria escolher no decorrer do tempo. Observação. O estágio foi efetuado na instituição Almirante Barroso, situada aqui na cidade de Canoinhas, localidade interiorana de Santa Catarina. A escola possui um regime integral, tanto de manhã, de tarde e à noite, com estrutura boa e agradável, com mais de 1.000 alunos matriculados. Então, o meu roteiro de entrevista ali, o plano de aula, Fiz um plano de aula bem simples, bem coeso, Só bem assim com as informações mais precisas, Então, o nome da escola, que é o Almirante Barroso, o diretor, que é o seu Edson Luiz de Souza, e a turma foi o 3º ano do ensino médio, que eu escolhi para estar licenciando. A disciplina a licenciatura de História, O tema, como eu já tinha falado, é a evolução da educação brasileira. Os objetivos, então, apresentar o tema aos alunos, criar objetivos juntos aos discentes para se aprofundar melhor no tema, Envolver os alunos com a temática e os recursos utilizados, eu utilizei o livro, como material de apoio. Desenvolvimento, procedimentos metodológicos, criar um ambiente harmônico e dinamizado, onde os discentes irão se sentir à vontade para tirar suas dúvidas e aumentar o conhecimento. Avaliação. Os alunos serão avaliados por minha conduta, de forma geral. Por observação, irei fazer um critério avaliativo para ver o desenvolvimento dos mesmos, dos alunos. As referências, foi o livro didático da disciplina. Vivência do estágio. Então, eu optei em realizar o estágio em uma outra instituição, que o meu primeiro e o segundo estágio eu realizei num outro colégio, onde eu tinha muita afinidade. Então, eu resolvi mudar para criar aí uma coisa mais dinamizada para mim e uma coisa mais desafiadora, Escolhi um colégio que eu não tinha contato, que eu não conhecia ninguém, e acabei realizando lá. Foi uma experiência muito boa. Eu realizei 20 horas de aula observando modalidade de ensino, do ensino médio, nas séries finais, Apenas realizei observação, coletando experiência para estar fazendo a regência no 3º ano daí, Diferente do primeiro estágio,
era apenas entrevista e observação. Nesse segundo já foi bem mais desafiador, foi uma coisa mais difícil por conta de, por exemplo, o ensino médio ali é mais complicado, né? Então eu tive que aplicar, né? A regência já deixou um pouco mais complicado para mim, mas eu consegui tá fazendo e fazendo bem feito, né? O professor disse que eu me saí muito bem, os alunos gostaram, né? Então eu trouxe bastante ali sobre o tema que era o passado, era difícil, né? O professor, os catequizandos que tinha na época não tinha acesso à informação, então era mais um conhecimento empírico, né? Passado para os alunos. Então, durante a realização da regência em sala de aula, eu tive diversas situações que fiquei impressionado. Tinha muitos alunos inteligentes, né? E com muito interesse, alguns acadêmicos, assim. Eles acabaram se envolvendo com a aula de maneira muito produtiva e participativa, realizando atividades de práticas impostas. Eles faziam tudo que eu pedia, né? Colocava ali, eles estavam sempre realizando da forma mais correta possível, né? Então, eu fiquei bem contente com os alunos do terceiro ano. Por isso que eu escolhi fazer a regência naquela turma do terceiro, porque foi uma turma assim que eu vi que os alunos eram bem mais dedicados ao estudo, né? Mas foi uma experiência muito gratificante para mim. Agradeço a Deus por ter dado tudo certo. Então, as referências, o livro didático da disciplina, e também acessei um site ali, História do Mundo, né? Para estar coletando algumas informações para fazer o slide aí. Então, uma boa noite, professora. Muito obrigado pela atenção e até mais.